Olá, tudo bem? Me chamo Vitória e o grupo vai falar sobre granulometria e densidade do solo. O objetivo da apresentação vai ser abordar alguns conceitos básicos de granulometria e da densidade, algumas técnicas de análise e a importância, a relação entre a agricultura e a física. Granulometria é o estudo e a medição das características das partículas de um material granular, como o tamanho, a forma e a distribuição de partículas em uma amostra. Essa análise é comumente utilizada em diversas áreas, incluindo engenharia civil, mineração, agricultura e controle de qualidade. Olá, eu me chamo Melissa e estarei dando continuidade à granulometria. A granulometria ela pode ser avaliada de diferentes formas, dependendo do tipo de material e da precisão necessária. As técnicas mais comuns incluem o peneiramento, onde partículas maiores são separadas em diferentes tamanhos por meio de peneiras com malhas de aberturas definidas. É uma técnica comum para materiais granulares grandes, como solos e pedras. Temos a sedimentação, utilizada para partículas muito pequenas, avaliando a velocidade com que elas se depositam em um fluido. E também a análise por difração a laser, método mais moderno e preciso para medir partículas microscópicas, muito usadas em materiais finos, como pós e filtros químicos. E temos também a microscópia. Permite a análise direta do tamanho e da forma das partículas, mas geralmente é usada para pequenas amostras. Uma análise granulométrica é essencial para determinar as propriedades físicas de um material, como sua permeabilidade, compactação e comportamento mecânico. Por exemplo, no estudo de solos, a granulometria ajuda a classificar o solo como argiloso, arenoso ou siltoso, o que influencia sua capacidade de drenagem e uso agrícola. Em relação a classes texturais, um dos sistemas de classificação mais usado é o do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que utiliza 12 classes de texturas do solo com base na proporção relativa de cada fração do solo. Dentre essas classes estão arenoso, arenoso-argiloso, franco-arenoso, solo franco, franco-siltoso, siltoso, franco-argilo-arenoso, franco-argiloso, franco-argiloso-siltoso, argilo-arenoso, argilo-siltoso e argiloso. As texturas do solo são classificadas pelas frações de cada solo separado: areia, silt e argila, presentes no solo. O meu nome é Stephanie e eu vou falar um pouco sobre a importância e a influência da granulometria no solo. Começando então pela retenção de água. Os solos argilosos, eles apresentam partículas menores e eles conseguem reter mais água por conta da grande área superficial dos poros, que são finos e pequenos. Porém, como a água ela tem esse movimento lento, isso pode ocasionar o encharcamento do solo. Enquanto os solos arenosos, que apresentam partículas maiores, eles retêm menos água, porém a água ela infiltra de maneira rápida. A aeração do solo em solos arenosos, aqueles que possuem os poros maiores, ela facilita, né, a circulação de ar, o que é algo essencial para as raízes respirarem e para realizar os seus processos metabólicos. Enquanto os solos argilosos, a circulação de ar ela é mais difícil por conta do tamanho dos poros, que são menores. A infiltração também a água ela penetra com facilidade nos solos arenosos, né, o que reduz a erosão superficial, mas também pode levar os nutrientes embora por conta da lixiviação. Enquanto nos solos argilosos, a infiltração ela é mais lenta e em chuvas fortes pode acontecer o escoamento superficial, o que aumenta o risco de erosão do solo. Também tem um papel fundamental no crescimento ali das plantas, começando pela disponibilidade de água. A textura do solo ela vai afetar ali a qualidade da água que as plantas elas podem utilizar. Os solos argilosos eles armazenam mais água, mas nem toda essa água fica acessível à raiz.
Já os solos arenosos, a água ela é consumida de forma super rápida. O acesso também aos nutrientes também é afetado, né? Uma vez que os solos argilosos eles conseguem reter ali mais nutrientes, porque eles têm uma capacidade de troca catiônica maior, e os solos arenosos, os nutrientes eles se perdem mais facilmente com a lixiviação. O desenvolvimento radicular também é afetado, né, uma vez que os solos têm uma mistura equilibrada, né, de areia, silt e argila, como os solos francos, eles são mais ideais para raízes e oferecem, né, um bom ali equilíbrio entre água, ar e nutrientes, o que faz com que o desenvolvimento seja muito melhor. Já em relação à densidade do solo, existem dois principais tipos, que é a densidade das partículas, né, que vai levar em consideração apenas a densidade das partículas sólidas do solo, sem considerar os poros, e ela é calculada pela relação entre a massa das partículas sólidas e o volume ocupado por essas partículas. A densidade real, ela varia de acordo com a composição mineral do solo. Normalmente fica entre 2,65 gramas por centímetro cúbico. Já a densidade aparente, ela é uma medida, né, da massa seca de todo o material presente ali em determinado volume do solo, incluindo todos os compostos orgânicos e minerais. Normalmente ela é utilizada para avaliar a compactação e o adensamento do solo, fornecer algumas informações sobre infiltração, retenção de água, desenvolvimento de raízes, trocas gasosas e a possibilidade ou não de erosão daquele solo. Essa densidade aparente, ela é diferente da densidade real e relativa, que consideram apenas o volume dos grãos que compõem a amostra, sem um espaço vazio entre eles. Possui alguns fatores que influenciam a granulometria e a densidade do solo, como, por exemplo, a quantidade de matéria orgânica presente no solo, a compactação derivada de tratores e implementos que circulam pela área, e também o manejo correto do solo, quando ocorre a aragem, a gradagem e a cultivação de mais de uma cultura. Possuímos também o impacto no solo causado pela granulometria e densidade, como a porosidade, a capacidade de armazenamento de água e suporte para as raízes, onde muitas vezes dificulta a retenção de água para o melhor desenvolvimento da planta. Como método de análise da granulometria e da densidade, nós temos a análise granulométrica por peneiramento, onde ocorre a separação das partículas maiores, que é a areia, e para a densidade temos o método da pipeta barra sedimentação, onde determina as partículas finas, argila e silt. Peneiras, cilindros de sedimentação e dispersantes químicos são usados como equipamentos. A análise granulométrica por peneiramento é uma técnica muito utilizada para determinar a distribuição dos tamanhos das partículas em um material granular, como solos, areia, grãos ou materiais de construção. Esse método ele é amplamente utilizado na área da engenharia civil, da agronomia e da geologia para classificar e caracterizar estes materiais. Essa análise ela é composta por cinco principais etapas, sendo a primeira a coleta e preparação da amostra, onde é retirada uma amostra representativa, que deve ser suficiente para que represente a composição do todo. Sendo retirada essa amostra, ela passa por uma estufa, onde é seca, para evitar aglomeração devido à umidade. Após isso, ocorre a seleção das peneiras, onde é um conjunto de peneiras padronizadas, normalmente em aço inoxidável, com diferentes tamanhos de abertura sendo usados. Estas aberturas em questão são definidas por norma técnica, como da ABNT NBR 7181. Após isso, será realizada a montagem do conjunto de peneiras, onde são empilhadas em ordem decrescente de abertura, e a última peneira, a peneira do fundo, também chamada de tamiz cego, coleta as partículas menores que a menor abertura disponível. Após a montagem correta das peneiras, do conjunto de peneiras, a amostra seca é colocada na peneira superior e o conjunto é agitado por um tempo padronizado, sendo de modo manual ou por peneiras mecânicas. Essa metodologia permite a separação das partículas por diferentes aberturas. Após o peneiramento,
ocorre a pesagem das frações, onde o material retido em cada peneira é pesado, e esses pesos separados são usados para calcular distribuição granulométrica. Meu nome é Pamela e eu vou falar um pouquinho do método de análise, né? Que é através da densidade do solo, da densidade de partículas, que a gente usa um picnômetro, que é ali na primeira parte, na imagem aqui. A densidade aparente também, que a gente mede, coloca em anéis volumétricos, né, as amostras. E também através da porosidade do solo, que daí a gente vai calcular ali a densidade do solo. E agora, né, vou falar alguns exemplos em diferentes áreas da aplicação que nós temos ali na prática mesmo, né? Então, na agricultura, a gente pode escolher diferentes tipos de manejo, né, de práticas ali, para poder otimizar a produtividade. Então, fazendo a avaliação do solo, né, compactado e ali tratando toda uma recuperação. Na engenharia civil, a gente faz a avaliação da estabilidade do solo para poder fazer ali a construção. E também na conservação ambiental, onde a gente faz ali todo o planejamento, né, e o manejo sustentável para ter um controle de erosão ali das partes. E para concluir o nosso trabalho, eu vou falar alguns pontos que foram bem destacados durante a apresentação e que é bem importante da gente ressaltar novamente, né? Que a granulometria ela determina o comportamento físico do solo. Então, a densidade dela está diretamente relacionada à estrutura e à qualidade que o solo vai ter e que ele tem. E é muito importante, né, a gente ter um manejo que preserve o solo e a condição do solo, que sempre esteja com o solo bom ali para o plantio ou qualquer outra coisa que seja. Então, é isso, muito obrigada.